Fala pessoal, aqui é o Jonathan da devaprender.com e esses dias eu tava lendo aqui sobre a documentação do Windows Terminal e eu descobri que você, cara, que não tá sabendo ainda desse terminal novo do Windows, que na verdade já acontece, já existe há um bom tempo, você pode estar perdendo muito tempo se você não estiver usando ele, porque tem muita coisa legal. Então nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode customizar ele, como você pode instalar, como você pode usar múltiplas janelas dentro do mesmo terminal, como você pode usar o subsistema do Linux e tudo mais você vai aprender agora nesse vídeo, então bora lá pra você ver como você pode fazer exatamente isso. Então, claro, você não vai conseguir fazer nada disso se você não instalar ele primeiro, então vai no seu Windows aí, Windows 10, e pesquisa por Microsoft Store. E aqui na aba inicial você pode pesquisar por Windows Terminal, e você vai encontrar dois resultados, mas você vai instalar o primeiro, que é só o Windows Terminal. Clicando aqui, basta você clicar aqui em Install, mas se tiver em português você vai clicar em Instalar. Feito isso, basta você clicar em Launch. E aí você pode ver que eu já abri ele de cara aqui, e o que nós podemos fazer? E uma vantagem de você usar o Terminal do Windows é que ele tem coisas como comandos Linux que você não consegue rodar no terminal normal, nesse terminalzinho aqui, o CMD que você costuma rodar, né? E você não consegue fazer, por exemplo, o comando ls, ele não vai funcionar, você vê que ele diz aqui que não é um comando reconhecido. Porém, se eu fazer esse mesmo comando aqui dentro, o ls, você vê que ele funciona perfeitamente. Então eu acho que é bem mais interessante você fazer isso. Então, para você começar a configurar o seu terminal, você pode perceber que primeiro você pode dar um zoom aqui com o seu scroll do mouse, você pode fazer isso. E na parte de cima você percebe que nós podemos criar várias novas abas. E essa nova aba é criada por padrão de acordo com a configuração que você pode encontrar aqui. Se você clicar aqui, você pode ver os outros shells que eu posso abrir, as outras shells que eu posso abrir. E se eu clicar aqui em Settings, ele vai abrir o seu programa padrão que você tiver definido aí para editar arquivos JSON. No meu caso, ele está usando o Visual Studio aqui. Eu vou abrir o meu aqui dentro do VS Code, que fica um pouco mais fácil para ler. E quando você abre ele aqui, nós podemos configurar algumas coisas. Por exemplo, você pode configurar qual vai ser a shell padrão que vai ser aberta. Por exemplo, se eu voltar aqui no meu terminal, você pode perceber que eu tenho aqui algumas shells já instaladas. Eu tenho o PowerShell, que é o padrão. Nós temos o CMD, que é o que eu mostrei anteriormente, que é a normal do Windows. Eu instalei também o Kali Linux, que é uma distribuição do Linux. E tem também o Azure Cloud Shell. Você pode instalar N aqui, quantas shells você quiser. Mas para você definir qual será a padrão que vai estar abrindo quando você abre o terminal, você pode vir aqui. E aqui você tem essa configuração Default Profile. E descendo aqui nessa list, você pode perceber todas as shells que estão atualmente instaladas. Eu tenho o PowerShell, o Command Prompt, que é o CMD, o Kali Linux e aqui o Azure Cloud Shell. E você pode ver que todas elas têm esse guide. Esse guide aqui é o nosso ID que vai identificar. Por exemplo, se eu quiser que sempre ela abra com Kali Linux, eu vou pegar aqui esse guide, copiar ele aqui, a parte interna dele, Ctrl C, e aqui eu vou definir que o shell, o profile default, que é a padrão, vai ser essa aqui. Então eu vou salvar, Ctrl S para salvar, e agora quando eu volto no terminal, se eu abrir uma nova shell, o que vai acontecer? Ele já vai abrir direto naquele sistema operacional, naquela shell que eu defini, e aqui eu posso fazer a mesma coisa, dar um zoom, os comandos ls, eu posso fazer o que eu quiser dentro dessa shell. Mas vamos aqui aos comandos mais comuns que você vai provavelmente usar. Ctrl Tab você pode alternar aqui entre cada shell. Ctrl Shift T você pode abrir uma nova shell, como eu estou fazendo aqui agora. Você pode também apertar Ctrl Shift W para fechar a shell atual. E você pode também estar verificando aqui no seu drop-down que cada um das suas shells tem um comando específico para abrir elas. Então, Ctrl Shift 1 abre essa, Shift 2 essa, Shift 3 essa, Ctrl Shift 4 essa. Então, se eu apertar Ctrl Shift 1, nós temos essa, Ctrl Shift 2 a CMD, Ctrl Shift 3 o meu Kali Linux, Ctrl Shift 4 a Azure Cloud Shell. Então, cada um tem um comando específico. Vou fechar aqui Ctrl Shift W. E você pode copiar e colar comandos também. Você pode, por exemplo, selecionar aqui e apertar Ctrl Shift C e depois Ctrl Shift V para colar, certo? Então esse é o padrão de quando você usa terminais que tem a base de Linux. Então você pode fazer isso, Ctrl Shift V para colar e Ctrl Shift C, selecionei Ctrl Shift C para copiar. Beleza? E agora uma das partes que eu acho mais interessante, que é dividir a janela. Você pode dividir a janela aqui várias vezes. Eu achei isso aqui incrível. Para mim isso aqui é ultra produtivo para você que trabalha aí com várias abas e você pode estar monitorando um arquivo em um local, você pode estar lendo o arquivo em outro local, enviando, monitorando um outro tipo de, talvez, um servidor de e-mail em um desses terminais, e você tem tudo isso na mesma janela. E o mais top é que eu posso continuar fazendo isso aqui quantas vezes eu quiser. E é muito fácil, basta você apertar Alt Shift D no seu teclado para criar essa nova aba. E você pode ver que por padrão ele vai sempre criar e já automaticamente remunerar ela para o local correto automaticamente. E o mais legal é que você pode, por exemplo, sair dela apertando Exit
E eu posso também controlar o tamanho dela apertando Shift Alt e apertando para os lados na setinha. Então eu posso modificar todo o tamanho desse terminal apenas fazendo isso, que eu acho extremamente útil. E para alternar entre os terminais você pode apertar Alt para cima, para baixo, para o lado, você pode fazer tudo isso. Então eu posso chegar aqui na primeira e talvez eu quero ela que fique um pouco menor. Vou para a direita e quero que ela fique um pouco mais alta aqui, ou menor na verdade. E eu posso fazer isso de várias formas. E outra coisa interessante, você já pensou em colocar transparências, cores, imagens e também outras coisas assim visuais dentro do seu terminal? Deixa eu te mostrar como que você pode fazer isso. Mas antes disso, se você é programador Python, JavaScript, C#, Java, C, C++ e quer trabalhar de forma mais rápida, você quer usar o poder da inteligência artificial, existe um plugin gratuito chamado Kite que você pode instalar clicando no link que vai estar na descrição aqui. E este plugin te permite estar usando a inteligência artificial para completar automaticamente o seu código e assim você pode estar codando muito mais rápido, de forma mais eficiente, e o mais interessante é que ele vai ordenar as sugestões de código de acordo com a relevância e com também a sua utilização. E assim você consegue codar muito mais rápido. E lembrando que o mais interessante é que é um plugin totalmente gratuito e para você baixar ele basta que você clique aqui no link que vai estar na descrição e instalar ele no seu IDE de preferência, porque ele funciona em mais de 16 linguagens e mais de 16 IDEs diferentes, então é extremamente útil. Eu uso há mais de 6 meses e tem me ajudado pra caramba a codar muito mais rápido. Então basta você clicar no link que vai estar na descrição aqui, beleza? E eu acabei de abrir esse terminal, mas eu quero que ele consiga exibir um pouquinho do fundo através de uma transparência. Então vou minimizar ele aqui, vou abrir a configuração ao lado. E aqui eu estou dentro do arquivo de configuração que nós abrimos anteriormente. Você pode editar individualmente para cada tipo de perfil. Ou seja, se eu quiser editar que somente o PowerShell vai estar tendo uma opacidade, eu posso entrar aqui e eu vou usar o comando use acrylic igual a true. Quando eu salvar aqui e colocar o vírgula para ele poder definir isso aqui, então neste caso eu acabei de alterar o PowerShell. Então se eu abrir aqui um novo PowerShell, você pode perceber que ele já está usando esse acrylic. Então você pode perceber que ele já consegue te exibir o background. Mas o mais legal é que você pode estar alterando a intensidade disso usando a propriedade acrylic opacity. E aqui você pode estar passando o valor de 0.1 até 1. Então eu vou colocar aqui a vírgula. E agora se eu voltar no meu terminal, você pode perceber que ele está com 0.1. Se eu alterar aqui para 0.6, por exemplo, você pode perceber que ele ficou um pouco menor. E aí se eu colocar aqui 1, não está tão opaco assim. E normalmente eu deixo aqui no 0.1, eu acho que é legal porque você consegue ver o fundo, é bem bacana. E além disso, você pode também colocar uma imagem. Se você quiser uma imagem aqui, o que acontece? Como que nós poderíamos fazer isso? Você pode entrar aqui e colocar o seguinte: background image, e aqui você pode definir o caminho para essa imagem. Eu vou pegar uma imagem aqui, eu vou colar aqui um caminho de uma imagem que eu tenho no meu computador e salvar, e quando eu salvo você pode ver que ele já colocou aqui essa imagem. E aqui você pode perceber que se eu abrir um novo PowerShell, ele vai estar mantendo essa imagem. Mas agora você pode perceber que não está muito legível aqui o meu texto mais. Então o que você pode fazer é trabalhar a sua opacidade. Então você pode trabalhar aqui background image opacity, e aqui você pode colocar um valor de 0.1 até o valor de 1, certo? Então você pode perceber que agora ele está mostrando o fundo, mas a claridade está sendo trabalhada. E você pode trabalhar isso aqui até o número 1. Então eu vou colocar, por exemplo, 0.8 ou 0.7. E agora você pode ver que você está visível, mas nem tanto assim. Então fica agora o seu critério, qual é a cor que fica mais legal para você. E claro que você poderia desativar aqui o acrylic para ficar um pouco mais legível isso. Ele ficaria apenas com o fundo da imagem mais a opacidade. Então depende do que você vai estar trabalhando aqui. Qual é a configuração que você mais gosta? Coloca pra gente aqui nos comentários, eu quero saber a sua configuração. Um efeito bem legal também que as pessoas gostam é de usar o efeito de terminal retrô, aquele que você tem as letras meio que brilhando, meio que piscando assim, que é bem legal e é bem fácil de fazer. Você pode entrar aqui dentro do perfil que você quer editar e colocar o Experimental Retro Terminal Effect e colocar como True. Se eu colocar como True aqui, você vai ver aqui que agora ele está dessa forma. Você pode ver que ele está totalmente retrô. E tanto que se eu colocar aqui em tela inteira para vocês terem uma noção melhor, eu vou abrindo novos terminais aqui e você pode perceber que ele vai estar dessa forma. E aqui você vai ver que ele vai estar te permitindo fazer toda essa alteração e você pode perceber que ele fica extremamente interessante, na minha opinião. Para você que quer fazer uma montagem, não usaria isso aqui no dia a dia porque ele vai dar uma dor de cabeça, na minha opinião. Mas se você deixar isso aqui apenas para teste, eu já acho interessante. E se eu desativar, ele vai voltar ao normal, como você pode ver aqui, certo? E um truque mais avançado é de você conseguir rodar vários terminais de sistemas operacionais diferentes. Por exemplo, se eu abrir um novo terminal aqui do PowerShell, vamos dizer que eu queira abrir o Linux do lado. Eu posso fazer este comando e agora eu estou com o Linux rodando aqui do lado. E no lado esquerdo eu tenho aqui o Windows,
certo? Então você pode perceber que são sistemas operacionais totalmente diferentes. E como que eu consegui fazer isso? Eu criei um atalho. E para criar um atalho é bem simples, você pode voltar aqui nas suas configurações e aqui embaixo, se você descer, você vai criar o seguinte comando. Você vai criar dessa forma aqui, um command, depois o action, você vai criar a action split pane, que é para separar as abas. Você vai querer que o split seja automático, ele faça essa separação automaticamente. E aqui você vai colocar o ID, o guide, na verdade, né? Que o guide, no caso, são esses guides aqui que eu estou falando. O guide da shell que você quer abrir. E aqui basta que você digite o comando que vai ser utilizado para abrir aquela aba. Eu digitei Ctrl L, então quando eu voltar aqui e apertar Ctrl L, ele vai abrir para mim uma nova aba do Linux. Mas vamos dizer que eu queira que ele abra uma nova aba aqui, por exemplo, do Azure Cloud Shell. Como que eu faria isso? Eu entraria aqui, eu duplicaria, na verdade, essa linha aqui. Vamos duplicar ela. Vou apagar essa vírgula extra aqui. E aqui eu vou alterar esse guide para o guide do Cloud Shell do Azure. Então vou pegar aqui esse guide. Peguei. Vou colocar aqui embaixo. E agora eu vou dizer que quando eu aperto Ctrl A. Quando eu aperto Ctrl A, ele vai abrir o Azure. Então salvei. E agora se eu apertar aqui Ctrl A, olha o que vai acontecer. Ele abriu dentro do Azure. E se eu apertar Ctrl L, ele abre no Linux. Se eu apertar Alt Shift D, ele abre no Linux também, porque ele vai duplicar a atual. Certo? Então é por isso que eu recomendo muito que você faça a instalação do Windows Terminal. E se você gostou desse estilo de vídeo, onde eu trago uma novidade para vocês, se vocês gostariam que eu continuasse essa série, deixe os comentários aqui dizendo continue, por favor, que eu vou continuar fazendo essa série só para vocês, beleza? Não esqueça de se inscrever nesse canal e continuar aprendendo vendo este vídeo aqui. Um grande abraço e eu vejo vocês na próxima.